Vou repetir aqui a aula de regra da cadeia. A outra parece que está meio enrolada. Vamos lá. Vamos derivar essa função aqui, ó, onde está aparecendo o curso y é igual a x4 mais 3 elevado ao cubo. Você quer derivar essa função em relação a x. Você quer achar dy dx, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Essa base da função x4 mais 3, observe que isso aqui é uma potência. A base x4 mais 3 eu vou chamar de uma letra. Certo? Eu vou renomear, chamar de uma letra qualquer, vou chamar de U, certo? Então, essa base aqui da potência, x4 mais 3, eu vou chamar de U. Então, esse U é o x4 mais 3, é a base. Observe que o expoente é 3, né? Então, a minha função original fica y é igual a U elevado a 3, onde eu chamei x4 mais 3, eu chamei de uma letra U, certo? Então, y é igual a U elevado a 3. A derivada de y em relação a u, isso aqui eu sei fazer fácil, certo? Derivar y em relação a u, eu sei fazer. Que regra você usa? A derivada de x elevado a uma constante n, certo? Que é a constante x elevado a n menos 1. Só que você vai trocar o x por outra letra, por u, né? A regra não muda se você trocar o x por outra letra, certo? Então, vale qualquer que seja variável independente, né? Então, derivada de y em relação a u, você usa a regra do x elevado a n, trocando x por u. Fica, então, o expoente 3, certo? Vezes u elevado a 3 menos 1, certo? A constante 3, u elevado a 3 menos 1. Ou seja, dy du é 3u ao quadrado. Então, derivada de y em relação a u, essa aqui eu sei fazer fácil. Outra que eu sei fazer é a derivada de u em relação a x. Lembrando que eu chamei de u a base da minha potência, né? A minha função original é uma potência, né? Eu chamei de u de x4 mais 3 de u, que é a derivada de u em relação a x. Eu sei fazer? Sei. Ó. Derivada de u em relação a x dá o quê? Derivada de x4 linha, mais derivada da constante 3, 3 linhas. Isso aqui é uma linha, né? x4 linha. Ou seja, du dx é o quê? Derivada de u em relação a x. Quanto é a derivada de x4? 4x3. A regra do x elevado a n, né? Tomando n igual a 3, igual a 4. 4x3. Derivada da constante 3, 0. Então, du dx, eu sei que é 4x3, certo? Então, quem é dy dx? É isso que me interessa. Eu quero derivar essa função em relação a x. Quem é dy dx? A regra da cadeia me diz que dy dx é igual a dy du, derivada de y em relação a u, vezes derivada de u em relação a x. Certo? Isso aqui é a regra da cadeia. Derivada de y em relação a x, que é o que eu estou atrás, né? É a derivada de y em relação a u, vezes derivada de u em relação a x. Derivada de y em relação a u, eu acabei de encontrar. Ó. É 3u ao quadrado. 3u ao quadrado, certo? Então você vai trocar dy du por 3u ao quadrado, certo? Derivada de u em relação a x, eu também achei. Ó. É 4x3. Ó. 4, você vai trocar então du dx por 4x3, certo? De maneira que derivada de y em relação a x é igual a 3u ao quadrado vezes 4x3. Fica 3 vezes 4, 12. dy dx ó, dá 12. U ao quadrado, x a terceira. Mais dy dx, que é o que eu estou atrás, a derivada, né? Tem que ficar apenas em função de x, certo? Não me interessa deixar a resposta aparecendo outra letra, aparecendo um u, por exemplo. Então eu quero deixar essa resposta aparecendo apenas a variável independente x, e não a variável intermediária, que eu chamei de u. Então eu vou trocar esse u pelo quê? Pelo que ele vale. U vale x4 mais 3. Ó. Observe que u vale x4 mais 3. Então eu vou trocar esse u por x4 mais 3. Ó. Troco u por x4 mais 3. Então o u está ao quadrado, né? Fica x4 mais 3 ao quadrado. Vezes o x3. Ó. Vezes o x3 e vezes o 12. Pronto. Essa é a derivada de y com x. O que me interessa, né? Que eu estou atrás. Certo? dy dx. Eu posso resolver essa derivada sem definir essa função intermediária u, como eu fiz aqui? Pode. Vamos ver uma generalização aqui. Pode e deve, né? Ou seja, vamos fazer sem definir uma função intermediária u. Aqui eu tenho a função y igual a triângulo elevado ao cubo. Uma generalização. Onde esse triângulo é uma função qualquer de x. Pode ser um cosseno de x, 1 elevado a x, x2 mais x.
Então imagine essa base aqui, observe que isso aqui é uma potência, né? O expoente é 3. Imagine essa base aqui, triângulo, como sendo uma função qualquer de x, certo? Aplicando a regra da cadeia de maneira direta, eu quero derivar esse triângulo ao cubo, ou seja, o y, eu quero derivar em relação a x. Ó. Eu quero derivar o triângulo ao cubo em relação a x. É isso que me interessa. Pela regra da cadeia, isso é o quê? Derivada da função original, triângulo ao cubo, em relação à base triângulo. Em relação a essa base triângulo. Vezes derivada da base triângulo em relação a x. Observe que você está usando essa regra da cadeia aqui. Ó. Você está trocando o U por triângulo. U por triângulo, né? E o Y por triângulo ao cubo, né? Estou usando a regra da cadeia. Certo? Então, repetindo, né? Derivada da minha função original é um triângulo ao cubo. Uma base, que é uma função de x, elevada ao cubo. Certo? O próprio triângulo já é uma função de x. Triângulo ao cubo em relação a x. Derivada de triângulo ao cubo, que é a função original y, em relação a triângulo, que é a base da potência, vezes derivada da base em relação a x. Derivada da base em relação a x. Derivada de triângulo ao cubo em relação a triângulo. Que regra você usa aqui? Que regra eu uso aqui para achar essa derivada? É a regra do xn. A regra do x elevado a n, né? Certo? Ou seja, essa regra aqui, ó, você vai trocar o x por triângulo e o n por 3, né? Certo? Vou usar a regra do x elevado a n, onde o n é 3. Essa derivada daria o quê? 3, que é o expoente, né? 3, a constante 3, triângulo elevado a 3 menos 1. Ou seja, triângulo elevado ao quadrado. Certo? Então, que regra eu uso aqui? A mesma regra do xn, onde tu vai trocar o x por triângulo e o n por 3, o expoente por 3. 3 triângulo ao quadrado, vezes derivada de triângulo com x, ou seja, triângulo linha, né? Triângulo linha, certo? Uma generalização. Vamos ver uma aplicação, um caso particular. Aqui é a função original, é a função que eu acabei de derivar, certo? Eu vou derivar sem definir essa função intermediária, esse u. Derivando, aplicando essa regrazinha aqui, como é que eu faço? Observe que aqui, ó, eu quero derivar essa função. O triângulo, a base, é o x4 mais 3. Quem está no lugar do triângulo aqui, ó, é o x4 mais 3, a base, né? Como é que é a regra? Y', a derivada, que eu estou atrás, é o quê? Isso aqui dá 3, a base elevada a triângulo a 3 menos 1, certo? Triângulo é a base. Repetindo, né? Eu quero derivar isso aqui, achar y'. Como é que é a regra? O expoente 3 vezes a base triângulo, x4 mais 3 é o triângulo, elevado a 3 menos 1, certo? Vezes a derivada da base triângulo linha. O triângulo linha, a base é x4 mais 3, é o triângulo. Aí você ajeita isso aqui, ó, para cá, né? 3, x4 mais 3 elevado a 2, ó, 3 menos 1 é 2, né? Derivada de x4 mais 3, x4 mais 3 linha. Isso aqui é uma linha, né? x4 derivada, 4x3. Derivada de 3 é 0, constante. Pronto. Ajeito aqui, né? Essa derivada é igualzinha essa aqui, ó. Certo? É igualzinha essa aqui. Certo? Já que, é claro, né? A mesma função que eu derivei, né? Certo? Só que aqui eu fui direto, né? Sem definir uma função intermediária. Ok? Para frente. Esse outro problema, que é onde está o cursor. Quero derivar y, x4 mais 3x2 mais x. Ou seja, eu quero derivar esse polinômio aqui, né? Aqui você pode usar a regra derivada da soma, né? Eu quero achar y'. Fica como? Derivada de x4', mais derivada de 3x2', mais derivada de x. X'. Isso aqui não é um 1, certo? É x', certo? Aí, para cá agora. Y' é derivada de x4, 4x3. A regra do x é elevada a n, né? Derivada de 3x2. 3x2' é o quê? Tira o 3 da derivação, deriva x2. Quando tem a derivada de x2, 2x elevado a 1. Agora é 1, isso aqui não é linha não, né? Derivada de x, ou seja, x'. Isso aqui é o quê? 1x elevado a 1 menos 1. 1x elevado a 0, que é 1 vezes 1, né? 1, né? Y' dá o quê? 4x3, ó, mais 3 vezes 2, 6x, mais 1. Então, isso aqui é a derivada, y', derivada desse polinômio aqui, ó. x4 mais 3x2 mais x, certo?
E se esse polinômio tiver elevado tiver um expoente, se ele for a base de uma potência, repetindo, né? Se esse polinômio aqui, se ele for a base de uma potência, a minha função agora ó, é o polinômio elevado a 5, certo? Agora eu tenho uma potência, onde o polinômio é a base e o expoente é 5, certo? Como é que eu derivo essa função y aqui? Você vai derivar como? Vamos ver aqui, antes de fazer, uma generalização. Aqui eu tenho, onde está o cursor, eu tenho uma função de x elevado a n. Esse pontilhado aqui, que eu coloquei aqui, simboliza uma função qualquer de x, né? Um polinômio, como esse aqui, né? x4 mais 3x2 mais x, né? Então isso aqui é uma potência, uma função de x elevada a uma constante n. Esse n é um expoente, é uma constante. Então, o pontilhado aqui, com parênteses, o pontilhado está simbolizando uma função qualquer de x, que pode ser, por exemplo, esse polinômio aqui, ó, certo? Então, aqui eu tenho a função y, onde a base é uma função de x, elevado a uma constante n. Como é que eu derivo essa função? Eu quero achar dy dx, certo? Então, repetindo, esse pontilhado simboliza uma função de x, que pode ser esse polinômio que eu escrevi aqui, ó, a base de uma potência, né? O expoente é n constante. Derivando y com x, derivada da função original, ó, o pontilhado elevado a n, a função original y, né, que é o pontilhado elevado a n, derivado em relação à base, né, que é o pontilhado. Lembrando que esse pontilhado aqui é a base de uma potência, né, que é uma função de x, uma função arbitrária qualquer. Né? Então, repetindo, dy dx derivada da função original, que é o y, pontilhado elevado a n, derivada em relação à base da potência. A base é o pontilhado, ó, certo? É o pontilhado com parênteses. Vezes derivada da base, que é o pontilhado com parênteses, em relação a x, né? Observe que é como se você cortasse aqui o diferencial do pontilhado com parênteses, ó. Tem aparece embaixo e aparece em cima. É como se você cancelasse, né? E ficasse só a derivada da potência em relação a x, ó. Potência em relação a x, certo? Vamos lá. Voltando. dy dx, que é a derivada dessa potência, pontilhado elevado a n, em relação ao pontilhado, ou seja, a base da minha potência. Né? Observe que essa derivada aqui, onde está o cursor, é do mesmo tipo de x elevado a n. Certo? Você vai trocar só o x por esse pontilhado, né? Pontilhado com parênteses. Né? Tem a mesma regra do x elevado a n, onde a base aqui seria na verdade uma função de x arbitrária qualquer, que eu estou simbolizando por pontilhado. Né? Como é que é a regra dessa derivada? O expoente n, a base da potência, que está simbolizada aqui pelo pontilhado, elevado a n-1. Então, essa derivada aqui dá o quê? O expoente n, a base da potência, pontilhado, elevado a n-1, vezes a derivada do pontilhado em relação a x. Ó. O pontilhado é a base, né? Base de quem? Dessa potência aqui que eu quero derivar, do y, né? O y aqui é a potência, base é o pontilhado, né? Certo? Então pronto. Essa derivada aqui é o mesmo tipo do x elevado a uma constante. Certo? No lugar do x, você tem uma base de uma função, simbolizada pelo pontilhado. N, a base, pontilhado, elevado a n-1, vezes derivada da base em relação a x. Aplicando para essa função aqui, ó, onde a base, no lugar do pontilhado aqui, você tem um polinômio. A base, isso aqui tudinho elevado a 5. Certo? Eu quero derivar essa função aqui. Como é que é a regra? Eu quero dy dx. Eu posso escrever essa função como um pontilhado elevado a 5, né? Onde o pontilhado está substituindo essa base aqui todinha, esse polinômio, né? Então você pode imaginar que eu troquei esse polinômio aqui pelo pontilhado, só para evitar estar escrevendo o tempo todo esse polinômio grandão aqui, certo? Então eu substituí essa base aqui da potência, observe que isso é uma potência, né? Eu troquei essa base pelo pontilhado. Então, dy dx, derivada da potência pontilhado elevado a 5, que é o y, né? Que é o y, né? A potência, derivada da potência em relação à base, ó. Em relação à base, né? Que é o pontilhado, né? Certo? Observe que o parênteses com pontilhado simboliza a base da potência, né? Derivada da potência inteira, entrando no expoente, né? Em relação à base, vezes derivada da base em relação a x. Que base é essa? O meu polinômio, né? Da base em relação a x.
É isso aqui que eu estou fazendo aqui, né? Estou trocando o n por 5, né? Estou trocando aqui o n por 5. E esse pontilhado eu estou trocando por esse polinômio aqui todinho, certo? dy dx dá o que então? Que regra eu uso aqui para resolver, para fazer isso aqui, onde está o cursor? É do x elevado a n, né? Só você vai trocar x para a base dessa potência aqui todinha, para esse polinômio todinho, né? Fica então o expoente 5, a base da potência, que agora eu botei o pontilhado de volta, ó, troquei pelo polinômio, elevado a 5 menos 1, vezes derivada da base, agora eu troco o pontilhado, boto de volta o x4 mais 3x2 mais x, ó, derivada da base em relação a x, que eu simbolizo por base linha. A linha aqui simboliza a derivação. Isso aqui é a mesma coisa, né? Certo? Agora ajeitando isso aqui, ó. dy dx 5, a base, elevado a 5 menos 1, 4, né? Derivada dessa base aqui. Derivada de x4, 4x3, 3x2, 2x, 2x vezes 3, né? Derivada de x dá só 1. Aí você ajeita isso aqui e pronto. A derivada dá isso aqui, ó. dy dx, certo? Aplicando de novo aqui essa generalização nesse problema aqui, ó. Eu quero derivar essa função em relação a x. Eu quero dy dx, ou y'. Observe que aqui você tem uma potência, onde a base é x2 sobre 4 mais x, isso aqui é a base, e o expoente é menos 2. Que eu posso escrever de maneira mais compacta assim, né? Y é igual a base, simbolizada aqui por pontilhado, né? A base, ó, x2 sobre 4 mais x, elevado ao expoente menos 2. Elevado ao expoente menos 2. Certo? É a maneira mais compacta de escrever essa minha função aqui, né? Onde o pontilhado está substituindo, está no lugar da base, x2 sobre 4 mais x, né? Y é o quê? Derivada da função inteira, da potência, né? Pontilhado elevado a menos 2, ó. É o y. Derivada de y, função inteira, né? Que é isso aqui, né? Função inteira em relação à base. A base é o pontilhado, né? Que é isso aqui, né? O x2 sobre 4 mais x, né? Repetindo, derivada da função inteira em relação à base, vezes derivada da base em relação a x. Em relação a x. Ou seja, estou usando essa formulazinha aqui, ó, trocando o n por menos 2, e esse pontilhado pela base da minha potência. x2 sobre 4 mais x. Certo? Pronto. Isso aqui, na verdade, é a regra da cadeia, né? É a regra da cadeia. Certo? Observe que ao cortar o diferencial, deixa eu pegar aqui só um lápis aqui, apontador a laser. Ó, apontador não, né? Peraí, eu quero lápis, caneta. Ó, isso aqui é como se eu cortasse o diferencial do pontilhado com pontilhado. Fica só a derivada da função original, ó, que é a potência, em relação a x, né? Ou seja, o y', certo? Y', certo? Vou tirar aqui essa caneta. Pronto. Aí você ajeita aqui, né? Essa derivada aqui dá quanto? Essa derivada, como é que eu faço ela? É a mesma regra do x elevado a n. Só que eu vou trocar o x para esse pontilhado, a base de uma potência, né? Fica então o expoente menos 2, ó. A base, que é o pontilhado, elevado a menos 2 menos 1. Vezes a derivada da base, ó. A derivada da base, ó. Que é x2 sobre 4 mais 2. Eu troquei o pontilhado de volta, ó. X2 sobre 4 mais 2, ó. Certo? Aí você ajeita isso aqui, ó. Aqui dá y' menos 2. Isso aqui dá menos 3, ó. E essa derivada dá o quê? Derivada de x2, 2x vezes 1 quarto. 2x vezes 1 quarto. Derivada de 2, 0. Aí você ajeita, coloca, posso tirar esse expoente negativo, colocando essa base aqui no denominador, ó. Aqui é a derivada, y' da minha função. Ok? Esse último problema aqui. Eu quero derivar essa função aqui, ó. Y é igual a e elevado a x3 mais seno de x. Aqui a base é o algarismo neperiano e o expoente é uma função de x. Eu quero derivar y com relação a x. Eu quero dy dx, certo? Vamos chamar esse expoente aqui, o expoente dessa potência, vamos chamar de u. Ó, x3 mais seno de x eu vou chamar de u, certo? U. De maneira que a minha função original fica y elevado a u. Ou seja, chamei esse expoente aqui de u, uma letra qualquer, né? Vamos dizer que é u, certo? A função ficou y elevado a u. Eu sei derivar y com u.
Essa derivada é fácil. Aí fica derivada de e elevado a u, que é y, em relação a u, que é o próprio e elevado a u, né? Só lembrando que a derivada de e elevado a x, em relação a x, é o próprio e elevado a x. Se você mudar o nome da variável de x para u, obviamente a derivada não muda, né? Certo? Só porque eu troquei o nome da variável independente, de x para u. Então, derivada de e elevado a u com u é e elevado a u, né? Então, essa derivada de y com u aqui, eu sei fazer. É elevado a u, certo? A derivada de u com x, lembrando que eu chamei de u, esse expoente aqui todinho. Ó. Derivada de u com x, eu também sei fazer. Quanto é du dx? Derivada de x3, ó, x3', mais derivada do seno, seno de x', isso aqui é uma linha, né? Para cá. Du dx, quanto é a derivada de x3? 3x2, ó, 3x2, certo? Derivada do seno, cosseno de x. Então, isso aqui é du dx, derivada de u em relação a x, certo? Mas o que me interessa é a derivada de y com relação a x. Aqui onde está o cursor, certo? Onde y é a minha função original aqui, né? Certo? A regra da cadeia me garante que dy dx é igual a derivada de y com relação a u vezes a derivada de u com relação a x. Então, isso aqui, na verdade, é a regra da cadeia, né? Derivada de y com relação a x é a derivada de y com relação a u vezes derivada de u com relação a x. É como se os du se cortassem. Ó. Du em cima corta com du embaixo. Aí sobra só dy dx. Ó. Dy dx. Certo? Pronto. Dy dx é igual. Quanto é a derivada de y em relação a u? A gente achou aqui. Ó. Derivada de y com relação a u é o próprio e elevado a u. Né? E elevado a u. Então você vai trocar dy du por... Troca dy du por e elevado a u. Certo? Derivada de u com relação a x. Eu achei também, ó. Derivada de u com relação a x. Você vai trocar por quem? 3x2 mais cosseno de x. Ó. Então, vou trocar por 3x2 mais cosseno de x, certo? Então, essa é a derivada de y com x. Não me interessa deixar aqui uma outra letra que não seja o x. Então, eu vou dar um jeito de sumir com esse u aqui. Eu quero a derivada de y com relação a x e que essa resposta só apareça x. Tem que aparecer só x, não outra letra u. O que é que você vai fazer? Você vai trocar o u pelo que ele vale. Ele vale o quê? x3 mais seno de x. Ó. x3 mais seno de x, certo? Então você troca o u por x3 mais seno de x. Está aqui. Ó. Aqui eu errei, eu coloquei x2, mas é x3, certo? Mais seno de x. Vezes o resto aqui em parênteses. Ó. Deu dx. 3x2 cosseno de x. Pronto. Essa é a derivada y com x. Ou y'. Só que tem um erro aqui é x3, né? Então você tira esse u, troca pelo que ele vale, que é o x3 mais seno de x. Pronto, aí achou a derivada, certo? Posso fazer direto, sem definir essa função intermediária aqui, u? Pode sim, né? Eu só defini esse u só para exemplificar a regra da cadeia, né? Digamos que você tem aqui uma função genérica. Y é elevado a triângulo. Esse expoente de triângulo, vamos supor que que o triângulo é uma função qualquer de x. Um seno, um x2 mais 3x, raiz de x ao cubo mais 2x. Então imagine esse expoente aqui, triângulo, como uma função qualquer de x, um polinômio, certo? Eu quero derivar y com relação a x, e não a triângulo. Eu quero dy dx, certo? Como é que é a regra da cadeia? O que ela me diz? Isso aqui é derivada da função original é elevado a triângulo, que é o y, ou seja, dy, que é o e elevado a triângulo, né? dy, em relação ao expoente, triângulo. Derivada de e elevado a y com relação a triângulo, vezes derivada de triângulo em relação a x, certo? Observe que isso aqui é a regra da cadeia. Ó. Se você comparar com isso aqui, ó, é como se você trocasse u, você troca u por triângulo, né? Troca o u por triângulo e o y por e elevado a triângulo, né? Já que aqui o y é elevado a triângulo. Então essa aqui é a regra da cadeia. É como se cortasse os d triângulos. Ó. Corta o d triângulo com d triângulo, certo? Então você tem derivada da função original em relação ao expoente triângulo. O expoente é o triângulo, né? Vezes derivada do expoente com relação a x. Pronto. E essa derivada aqui eu sei fazer? Derivada de e elevado a triângulo com relação a triângulo. Ora, essa derivada aqui, onde está o cursor, é essa mesma aqui. Ó. É só você trocar o u por triângulo. Ó. Troque o u por triângulo. Ou troca essa aqui, o x por triângulo. Certo? Troca o x por triângulo. Dá isso aqui. Ó. Certo? Então,
A derivada de elevado a triângulo em relação a triângulo é o próprio e elevado a triângulo, certo? Então, derivada da função em relação ao expoente aqui é o e elevado a... é a própria função, né? E elevado a triângulo, certo? Ou seja, eu usei essa regra aqui, trocando o x por triângulo. Observe que dá, trocar o x por triângulo dá isso aqui, ó. Então, o lado direito fica e elevado a triângulo, vezes derivada de triângulo com x. Esse aqui, né? Derivada de triângulo em relação a x. Vamos aplicar nesse caso, nesse problema que a gente fez, ó. Vamos aplicar. Ó, o problema é esse aqui, ó. Eu quero derivar essa função aqui, que é essa mesma, ó, essa mesma função, certo? O que é o y'? Pela regra aqui, y é elevado a x3 mais seno de x. Observe que o triângulo expoente é o x3 mais seno de x. Ó. O expoente está no lugar do triângulo. Ó. x3 mais seno de x. Como é que é a derivada? Repete a função original, é elevado ao expoente, que é o triângulo, x3 mais seno de x. Deriva o expoente, ó. Deriva o expoente. O expoente é o triângulo, né? x3 mais seno de x, linha, né? A derivada, né? Certo? Aí você, pronto, volta para cá, vem para cá, y' é igual. Repete aqui o elevado ao expoente todinho, triângulo. Deriva o x3. x3 mais seno de x, linha, derivada, né? Derivada de x3, 3x2. Derivada do seno, cosseno. Pronto, observe que deu a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só que o lado esquerdo tinha cometido um erro, né? Faltou trocar isso aqui na verdade é 3, né? Certo? E é só isso.